Se você chegou até esse vídeo, é porque o universo tem uma mensagem para ti num momento importante de mudança da tua vida. Bem-vindos ao Alquimia do Tarô, eu sou a Kelly e vamos para nossa leitura. Eu separei aqui, gente, 3 opções e eu já fiz uma pré-tiragem sobre o tema, porque eu quero fazer uma questão bem mais profunda. A gente vai começar com um viés mais espiritual e depois a gente vai aprofundando. Tá bem? Então, são só 3 cartinhas de leitura de energia inicial e na sequência eu vou abrindo aqui com vocês. Vamos lá, então. O grupinho número 1 é a pedra citrino, que é associada ao plexo solar. A segunda opção é uma caixinha de presente, bem fofinha. E a terceira opção é uma bolacha do mar. Ou da praia, eu não tenho certeza do nome. Certo, gente? Vou deixar uma telinha para vocês poderem pausar e se concentrar, escolherem com calma. Façam uma respiração, se concentrem na vida de vocês e escolham. E aí vamos direto agora então para começar a opção número 1. Bem-vindos, grupinho número 1, vocês que se conectaram com a pedra citrino. Vamos lá, eu tenho aqui já algumas cartinhas que eu tirei. A minha ideia era tirar apenas 3, mas acabou caindo uma a mais, então vamos começar aqui. A energia inicial, eu peguei o oráculo das sementes estelares e ela veio justamente falando disso, tá? Dos ancestrais, das estrelas ancestrais. De uma sabedoria passada, de uma sabedoria esquecida e de segredos ocultos. Mas vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho melhor isso aqui. Por isso que eu digo que essa visão é mais espiritual. Na sequência eu vou mostrar para vocês. Do oráculo de Delfos em suas mãos. E essas duas da sabedoria do oráculo. Então, deixa eu explicar para vocês a energia aqui desse primeiro montinho, até para vocês verem se é a energia de vocês, se vocês se identificam. O pessoal que se conectou com essa primeira pedra tá num momento assim, ó, que a vida tá, de certa maneira, mudando o cenário das situações, tá? A primeira carta, ela fala pra gente, assim, das sementes estelares ancestrais, tá? Da sabedoria de alma dos nossos ancestrais, da sabedoria de alma nossa e dos nossos antepassados, ou melhor, um conhecimento universal, tá? Que existe já de alguma forma, tanto tem o exemplo do Egito e tal, de um conhecimento que já foi perdido, que já foi... Como é que eu vou explicar? Por exemplo, em algum momento, pegando o exemplo do Egito, tá? Em algum momento existiam... A sociedade egípcia é a base de vários conhecimentos e eles desenvolveram inúmeras tecnologias que tem muita coisa que a gente não entende até hoje, tá? Então, é muito nesse sentido. É como se fosse uma sabedoria universal que está disponível, tá? E que vocês têm condições de se conectando com a própria intuição, se alinhando, acessarem esses conhecimentos, tá? Por que eu digo se fizerem o trabalho interno? Porque nesse caso a espiritualidade aqui deixou bem claro que é um momento muito importante de livre-arbítrio, de escolha e de autorresponsabilidade, tá? Eu vejo assim que vocês, de alguma maneira, né, considerando todas essas cartas, o caminho que serviu para vocês até então, até esse momento, ele tá no limite, ele já não serve mais, né? E o convite aqui dos oráculos é que vocês se permitam fazer esse movimento assumindo a própria responsabilidade. Por exemplo, não esperando... Claro que a gente tem influências externas da vida, mas convida também a não ser vítima, tá? Não assumir o papel de vítima. Independente das circunstâncias externas, de elas estarem difíceis ou não estarem exatamente da maneira que vocês imaginam, essa leitura vem dizer que tem muita coisa disponível e muita coisa a ser feita com o que está disponível, tá?
Então é um convite, essa carta, por exemplo, ela fala sobre ir até a beira, até a borda. Vocês já chegaram no limite do aprendizado, da vivência que vocês têm hoje, e agora é o momento que vocês vão dar um passo a mais, vão dar um salto de fé. Essa carta também vem reforçar, porque eu só ia tirar 3 sobre é hora de ir. Então, assim, ó, eu tô falando aqui com pessoas que provavelmente já entenderam que o caminho que elas estão trilhando, seja profissional, seja de relacionamento, amizade, social, enfim, não serve mais, né? Não, a pessoa não cabe mais em determinados grupos sociais, não cabe mais naquele trabalho, ou já se esgotou. Pode ser no sentido assim, ó, uma urgência por uma transição de carreira, com uma carreira assim que esteja mais alinhado com o momento pessoal, porque naturalmente nós vamos crescendo, né, ao longo da vida. Então, é como se quem se identificou aqui com citrina percebesse que algumas coisas já estão mais estagnadas. E vamos pensar num relacionamento para ficar mais didático, para a gente conseguir entender. Percebe que talvez aquele relacionamento já terminou, já não faz mais sentido, né? Não tá mais alinhado, mas por comodismo se espera, ou espera que a pessoa termine, ou espera que a pessoa tome uma atitude. E aqui o oráculo diz, não, ó, chega, né? Tá na hora de vocês assumirem essa postura e tomarem as rédeas da própria vida, tá? Vocês não são reféns das circunstâncias nem dos relacionamentos que estão disponíveis. Vocês têm pleno poder de estar assumindo essa liderança e estão sendo chamados, inclusive. E caso se sintam sobrecarregados por isso, porque pode implicar no afastamento de algumas pessoas, ele reforça o convite à ação, à mudança, ao salto de fé, mas lembrando que vocês têm a ancestralidade, a espiritualidade e esses conhecimentos que vão estar amparando vocês. Então, sim, vocês têm que fazer esse movimento aparentemente sozinhos, mas com um respaldo muito grande da espiritualidade e da ancestralidade de vocês, tá? Então, tem que ir sozinho, mas está sendo guiado, tá? E tem uma sensação de muita urgência nessa tiragem. Eu vejo que é como se vocês já tivessem clareza do objetivo, da mudança que tem que ser realizada, só que talvez pelas circunstâncias externas estivessem procrastinando, ou enfim, sabendo que pode ser um grande desafio, né? Então a energia desse primeiro grupo é tipo, chega de esperar, tá na hora de fazer, tá na hora de se movimentar, confia e vai, ó, já passou de fase, agora tem que andar. Ou quando a gente faz orações ou faz rituais e pede tanto assim, caminhos abertos. Ok, tem caminhos abertos, mas agora tem que caminhar, tá? Então é muito essa energia. Agora, eu vou tomar uma água e depois eu vou pegar com o tarô pra gente entender do que a gente tá conversando aqui especificamente, se a gente vai abrir um pouquinho mais para alguma área específica. Eu vou usar o Light Seers aqui. E eu vou perguntar um pouquinho do passado de vocês, tá? Só duas quietinhas, só para entender de onde que vocês estão vindo, pra gente entender para onde vamos, né? Então, o passado aqui do pessoal Cavaleiro de Copas, do pessoal que se conectou com a Pedrinha do Citrino, caiu 2, o Rei de Ouros, e o 2 de Ouros. Tá, o que eu entendo aqui com essas 3 cartas? Vocês vieram de um momento, a gente pode estar falando de um projeto profissional, tá? Um projeto profissional que vocês têm um amor, uma admiração, vocês têm talento, vocês... Sabe aquela coisa, aquele projeto que a pessoa se anima a fazer, que tem aquela satisfação, né? Que tem aquela satisfação e tem uma promessa material também, do tipo, eu vou fazer esse projeto, esse trabalho artístico, enfim, e eu tenho essa promessa que ele pode ser muito próspero, pode dar frutos, né? Materiais, vai dar dinheiro. Eu gosto, vai dar dinheiro, né? Mas assim, como o naipe de ouros, ele é
é o naipe mais lento, que é de terra, me parece que em algum momento vocês perceberam que não ia ser tão simples chegar nesse rei de ouros, tá? Então, assim, é a identificação de um projeto. Eu tenho talento para isso, eu gosto disso, é uma coisa que faz vibrar meu coração, tem um potencial material, mas no momento não é tão simples quanto parece, né? É uma construção. Então vai muito assim, pede uma energia, vocês vêm de uma energia de eureka, de descobrir, é isso que eu tenho que fazer. E quando trazem mais para o prático, percebem que não é tão simples assim de fazer, que vai requerer uma organização de tempo, de recursos, de saúde, porque tem que fazer as outras coisas da vida andarem em simultâneo. E eu acho que é por isso que a energia vem muito. Eu vou ver o presente de vocês agora, tá? Que a energia vem muito assim, ó. Beleza, vocês já sabem a resposta. Vocês já encontraram esse projeto ou esse relacionamento, tá? Já acharam ali a pessoa dita como ideal ou a pessoa que pode ter um casamento, um relacionamento mais a longo prazo e tal. Só que tem que ir um dia de cada vez, né? Então é meio que eu tô olhando para uma direção, mas quando eu começo a caminhar, eu vejo que talvez seja um pouco mais lento do que eu imaginava. Eu vou ter que encarar alguns desafios que eu não tinha visto, e tudo bem, tá? Isso foi no passado. Eu digo tudo bem porque a energia vem muito forte do tipo, ok, é seguro, tá na mão de vocês, façam esse movimento, não esperem, ninguém vai... Também tem uma energia muito assim de ninguém vai vir salvar, tá? Mas as duas energias aqui, elas têm muita leveza e muita fluidez. Então eu percebo assim, ó, a partir do momento que vocês intencionam agir em direção ao objetivo, começam a trabalhar, as coisas desenrolam, as coisas acontecem com uma fluidez maior do que vocês imaginam, tá? É meio que assim, ó, vai, começa, anda. O caminho vai se mostrar à medida que tu vai andando e vai ser mais leve do que tu imagina. Vai ser mais rápido, mais fluido, tá? No sentido de... É como se vocês tivessem uma visão muito pessimista, vindo do passado, né? Porque antes eu falei, tá, mas peraí, é mais difícil do que eu imaginava. Mas calma, aqui tem muito uma coisa de uma energia pessimista, porque quando conseguir equilibrar isso aí, sim, vai ser fluido, tá? Então eu acho que é muito de expectativas também, de estar alinhando expectativas, de não ter aquela pretensão de ter o mapa de todo o caminho, o que vai acontecer, como que eu vou percorrer. É ter confiança e seguir a própria intuição, tá? Eu vejo também um momento de libertação. E parece que é muito, se é um projeto ou um relacionamento, é muito alinhado com a alma, tá? De vocês. Não é uma coisa feita por ego, por tentar se salvar ou puramente por dinheiro, como a gente viu aqui o rei. É como se vocês entendessem a importância desse projeto, desse movimento e percebessem essa... Tipo, cara, isso é muito importante. Então, será que eu dou conta? Eu tenho que esperar alguém vir me ajudar, me dê um sinal, como que eu faço esse processo? E aí aqui, esse processo, esse montinho, ele fala muito assim, ó, tu já sabe, tu já foi intuído, confia e se joga, tá? Vamos ver o momento presente. Eu vejo um receio de agir. É como se fosse um receio de agir porque entende que é um projeto muito importante. Muito importante para si. Talvez a pessoa do lado não vai entender. É uma coisa muito pessoal, tá? Vamos ver o momento presente. Aí a gente tem a cartinha da lua, né? Então é bem isso. Eu falei dessa energia, um as de ouros e um 2 de copas. Para alguns pode ser relacionamento, já que veio aqui, né? Também. Mas vamos lá, então. Como eu tava falando, que tinha que tem essa urgência,
que tem esse sentimento de urgência e essa percepção de o quanto é importante. Então, vocês entraram num momento assim, ó, de internalização, de olhar para as emoções, onde vocês se depararam também com a importância dessa situação, mas com todos os medos que ela faz vir à tona, todos os medos, todas as inseguranças, essa ideia, essa situação fez vocês olharem, fazerem um mergulho interno, né, nas emoções. E essa carta fala muito do inconsciente, então às vezes quando a gente vai olhar para o inconsciente, a gente encontra muita bagunça, né, muito lixo, muitas crenças limitantes, muitas crenças de escassez, de não merecimento, e às vezes é difícil olhar para essas situações e assumir que a gente tem essa postura também, né, que a gente tem esses defeitos em si. Então, hoje você se encontra no momento mais introspectivo, tentando entender como eu faço isso. Como eu faço, o universo vem e diz, só faz, vai fazendo, tu vai entendendo no meio do caminho, porque o que tu precisa saber é que tu ganhou uma oportunidade de ouro, seja uma ideia, seja uma oportunidade de sociedade, tá? Um convite, uma possibilidade de sociedade, de um projeto, um apoiador, um investidor, ou nesse caso aqui que ela tem uma versão mais romântica, pode ser a possibilidade de um novo relacionamento afetivo, bem importante, que esteja deixando vocês inseguros, que começa a despertar alguns gatilhos. Então, calma, gente, respira, um passinho de cada vez, vai dar bom, tá? Tem uma energia de urgência, de ansiedade, e de esperar que alguém vai vir me ajudar. Então o universo diz, alguém vai vir te ajudar. Mas a responsabilidade é tua de fazer essa roda girar, de fazer esse movimento e ir até onde vocês nunca foram, tá? Então assim, ó, se é um projeto profissional, beleza, eu sempre, me veio um exemplo agora de uma academia. Eu sempre fui professor de uma academia. Isso já não me satisfaz mais, tá? Esse trabalho já não tá mais me satisfazendo. E se eu abrisse... Eu não consigo pegar aqui, gente. Falta uma unha. E se eu abrisse minha própria academia? Isso ia ser muito legal. Isso pode funcionar muito bem. E aí, quando tu sai lá de ser professor e vê que ser um empreendedor de uma academia vai ter muito mais, na prática, muito mais trabalho do que vocês tinham consciência, tá? Então, o que acontece? Vocês vão ter que olhar para algumas emoções de vocês para darem conta. Então, é meio que, no momento, um convite para essa cura emocional. O empecilho que eu vejo aqui, ele é emocional, tá? O empecilho mas eu vou clarificar mais um pouquinho. É conseguir ter essa tranquilidade de fazer um trabalho dia a dia sem estar fixado no resultado e estar em paz porque está caminhando em direção ao resultado esperado, tá? E não, ai meu Deus, não chega, eu não consigo ver. Não, fique em paz, fazendo o seu trabalho diário, vai dar certo. É uma semente que foi lhe dada assim com muito potencial, tá? É uma oportunidade, seja uma pessoa, um trabalho ou uma ideia. Às vezes o povo, né, não entende que a oportunidade é tu ter uma ideia, de juntar tuas habilidades, de juntar o que tu tem e criar uma nova forma de ganhar dinheiro, por exemplo, ou uma nova solução para um problema. Às vezes a gente fica condicionado a estar esperando uma ajuda externa, né? Um convite, Cara, às vezes é uma ideia e são vocês que têm que fazer o convite da parceria, por exemplo, da sociedade. Foi intuído, o presente dos céus, o as de ouros, foi aquela ideia brilhante isso vai dar muito certo. Se eu me apoiar nessa pessoa que eu sei que tem uma relação recíproca, de carinho, de respeito mútuo, ela pode me ajudar, tá? Então, é neste sentido. Deixa eu ver aqui um obstáculo, além do emocional, né, que a gente viu, que é importante a gente ter clareza para saber como que eu desenrolo isso. O obstáculo é o louco,
a confiança de se jogar, é como a energia dessa carta aqui, ó. Vai, se joga, vai até a borda, vai além do que tu nunca foi, seja capaz de sonhar o que tu nem se permitiu em algum momento, ficou só na mente, sabe? Se é um convite para se abrir, né? Então, aqui é novamente o se joga, né? O desafio é como se vocês quisessem toda a resposta, todo o caminho, todo o passo a passo. Mas é tipo assim, ó, dá o passo que o universo vai colocar o chão. Só que o movimento primeiro é teu. É de confiança, é de intuição, é seguir a sua verdade interior. Então essa energia, esse é o obstáculo, é ter confiança e se movimentar. O louco é um ser com muita leveza, tá? É descontraído, é jovem, é aquele olhar quando a gente chega numa cidade que a gente nunca foi, desconhecida, aquele olhar de criança. E aqui vocês estão mais enrijecidos, completamente mentais. E se não der certo? E se eu me machucar? E se der problema? E se eu perder dinheiro? E se não sei o quê? Né? Uma ruminação daí. E se eu não der conta de fazer tudo isso? Como é que... Entende? O louco, ele é confiante. Ele confia no potencial. E o mais importante, que eu acho que é interessante nessa leitura, é que ele se diverte no processo. É um processo feliz. E as coisas fluem. Lembra que eu falei lá dessas duas cartinhas com leveza? Por que eu digo? Porque são vestidos esvoaçantes no ar, assim, pelo movimento. Então, é uma rigidez mental, uma coisa, assim, muito forte agora e que vocês têm que pensar assim, ó, mete o louco, só vai. Só vai que vai dar certo, confia, já ganhou essa oportunidade. À medida que tu se mexer, se caso essa parceria, seja profissional, romântica, afetiva, amizade, ainda não surgiu, ela em breve surgirá a partir do movimento. O movimento, às vezes, que a gente faz é mental, é decidir, não, eu vou fazer esse trabalho, esse projeto, e eu vou fazer essa ideia que eu tive, maravilhosa, adoro esse trabalho, nossa, como eu me sinto bem, ou essa pessoa, cara, isso vai ser muito bom, vai gerar frutos, vai se prolongar, né? Eu só preciso me equilibrar. Eu preciso entender que eu não vou ter controle de tudo, que eu só preciso dar conta de um dia de cada vez. O louco, ele não tem aquela preocupação de um planejamento a longo prazo. E vocês precisam recuperar um pouco dessa energia da criança interior. De, olha, esse trabalho pode ser divertido, ou esse relacionamento pode funcionar, né? Então pode ser também que vocês tenham vindo de... Essa rigidez, ela pode ser causada por alguns traumas também, né? Que aí a gente fica mais cauteloso para se relacionar ou mesmo para investir, para dar um salto de fé maior. Eu vou ver aqui o futuro e um conselho para vocês. Um futuro próximo, o 5 de ouros. Ai, 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 porque esse 5 de ouros não gostei. O pajem de ouros. E o 8 de copas. Vamos lá. Gente, no futuro próximo, como vocês estão nesse período de catarse emocional, é possível que vocês reconheçam algumas carências de vocês, tá? Reconheçam algumas carências às vezes até de recurso ou de dependência emocional, de falta, eu me sinto sozinha. Eu acho que é muito isso, agora eu entendi aqui. Vocês entendem que tem que fazer um movimento tão grande, mas se sentem sobrecarregados por estar fazendo isso sozinho. Por isso que a primeira carta foi das sementes estelares, das sementes ancestrais, né? Então, vocês vão ter que reconhecer que isso existe dentro de vocês e tentar trabalhar essa energia de escassez confiando no universo. Então, por que vocês não fazem um movimento? Porque falta, porque eu não consigo, porque sozinha, porque socorro, aquela postura de vítima, tá? É importante a gente
acessar isso para ter conhecimento do que está rolando na nossa vibração, para ser capaz de modificar ela, né? Eu até fiz uma careta assim quando saiu o 5, mas beleza, a gente tem que olhar para isso, né? Senão, como que tu desenvolve teu projeto super próspero aqui? Tem que olhar, ó, tem algumas faltas, tem algumas carências, tem algumas coisas que eu vou... Pode ser baixa autoestima também, tá? Tem algumas coisas que eu vou ter que olhar para fazer isso acontecer. Então, eu vejo também que vocês vão aprender aqui, ou aceitar se colocar no lugar de aprendiz. Provavelmente é um projeto muito novo, né? É uma coisa assim que tem o potencial, mas como é que eu faço isso? Então, se coloquem na humildade de eu vou trabalhar um dia de cada vez e no início talvez eu não entregue um trabalho incrível e perfeito como eu gostaria, mas eu vou melhorando e aprendendo a cada dia e vou prosperando mais com isso. Porque muitas expectativas que vocês tinham, ou idealizações, porque aqui é o emocional, quando vocês começarem a andar com esse projeto ou relacionamento, muitas crenças vocês vão deixar para trás, né? Eu tinha a crença que eu tinha que fazer tudo sozinho, ou eu tinha que fazer tudo acompanhado, e aí são crenças emocionais e padrões, às vezes até de trauma, que à medida que vocês vão andando nesse projeto, vocês vão deixando para trás, aí a vida vai ficando mais leve, tá? Eu vou finalizar aqui, espero que tenha ficado claro essa parte final, é reconhecer que se tem algumas limitações, muitas delas são apenas mentais, elas vão ser corrigidas ou trabalhadas a partir do movimento de se colocar como aprendiz, tá? Para depois, então, em simultâneo vai estar acontecendo esse processo de limpeza emocional. Se é realmente uma transição de carreira que vocês fizeram ou estão prestes a fazer, já que é o tema do vídeo, por mais que vocês amem a profissão ou o projeto que vocês investiram muito tempo, aqui lembra também que tá na hora de mudar de fase, mudar de temporada na vida. E por mais que vocês tenham investido e gostado, vocês chegaram no limite dessa situação que vocês vivenciam hoje. Então, assim, ó, mudar pra ontem, mudar, confiar e confiar na própria capacidade, principalmente. Eu vou fazer o seguinte, eu ia tirar um conselho aqui, mas eu acho que já tá bem claro, então eu vou pegar um arquétipo dos animais para ajudar vocês nesse processo, tá? Daí vocês se conectam com a energia do animal que aparece aqui, podem pesquisar, podem ver se faz sentido, né? Claro. Conselho final, um arquétipo pro citrino. Olha que legal, o espírito do corvo. Olha, isso é muito legal, é cocriação com o espírito. Que foi a carta que abriu, tá? Que fala da família espiritual. Mas o que quer dizer aqui? A gente é co-criador da nossa própria realidade. Então aqui também tem muito do se permitir sonhar, do se permitir idealizar e alinhar a nossa vibração com o que a gente realmente deseja. Então aqui a gente também tem que fazer um reajuste energético, né? Vocês foram capazes de sonhar, visualizar nesse projeto ou relacionamento, agora a gente alinha a nossa vibração para ser capaz de manifestar, né, aqui na 3D, na matéria. Eu acredito que seja isso, porque é co-criar com o espírito, né, a nossa participação na criação da realidade, sendo que é co-criação. O universo, ele faz a sua parte, mas ele precisa da nossa autorresponsabilidade para também conseguir fazer os movimentos e entregar o que a gente pediu ou almeja, enfim. Gente, agradeço quem ficou até aqui, agradeço a companhia. Lembrem de deixar o like e espero que tenham gostado, que tenha feito sentido, que auxilie vocês de alguma forma, que seja um incentivo para que vocês consigam estar se lançando para essa nova realidade. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Bem-vindos, grupinho número 2, vocês que se conectaram com o presente. Uma caixinha de presente. Então, na nossa pré-tiragem aqui, já tirei 3 cartinhas, dessa vez veio 3, como era a intenção.
E essa primeira cartinha aqui das sementes estelares, ela fala: você não está sozinho. De isolamento, isolação, eu ia falar. Isolamento, contato físico e comunidade. Seguido do Anjo da Bondade, do Oráculo de Delfos. Esse oráculo que é bem legal, que tem várias obras de arte. E o Sabedoria do Oráculo, Between Words. Não sei pronunciar. O que tudo isso aqui quer dizer, gente? Vamos lá. Eu tô me conectando com um grupinho que talvez aqui esteja se sentindo sozinho, ou não esteja se sentindo sozinho, mas esteja isolado, tá? Tenha um momento, tenha tido a necessidade, pessoas empatas, médiums, pessoas com mais sensibilidade ou introspectivas, enfim, elas vão se recarregar no silêncio, na meditação, na introspecção, no ficar sozinho, né? Sem muito, elas se carregam estando sozinhas, tá? Como esse baralho é das sementes estelares, então ele já fala dessa sensibilidade maior e que muitas vezes a gente prefere, por exemplo, se recolher, se isolar e ter a própria companhia e estudar e fazer suas coisas do que perder tempo com conversas que se julga inútil ou pessoas que não têm o mesmo não têm os mesmos interesses ou não têm o mesmo nível de consciência ou de afinidade. Mas o que acontece? Essa carta também vem para lembrar que o ser humano é um ser social, né? Então ele fala aqui também sobre a importância da comunidade e do contato físico, né? Principalmente agora, em função de a gente usar com o avanço da IA e, enfim, das redes sociais, dos relacionamentos líquidos, às vezes a gente tem muitos contatos virtuais, mas a gente não separa na agenda, não tem um tempinho para encontrar um amigo fisicamente, para ir lá tomar um café, para trocar uma ideia, para ter um contato com a natureza, mas aqui é muito contato físico com as pessoas, se encontrar fisicamente, por causa dessa troca energética e porque somos seres, né, sociáveis, não adianta viver no isolamento. Talvez quem esteja me conectando aqui também possa estar um pouco receoso com os contatos sociais que teve e meio descrente, né, da bondade de algumas pessoas também. Porque vocês estão num momento muito importante de transição. O que isso quer dizer? Vocês começam a ter uma visão mais ampla da vida como um todo e percebe que lá tem o lado luz e tem o lado sombra, né? De beleza, eu tenho esse meu colega de faculdade, de trabalho, que, ok, ele não pensa como eu penso em alguns assuntos, mas eu posso e devo me permitir ter esse contato com essa pessoa, porque qualquer troca pode ser significativa, tá? No sentido assim, ó, se permitir se relacionar e extrair o que há de melhor dessa interação, por mais que aquela pessoa não esteja completamente de acordo. É uma energia assim de não ser completamente dono da razão e totalmente autossuficiente, tá? De acreditar que sim, podem ainda existir pessoas boas na vida, que podem existir pessoas com afinidade, que possam te estender a mão, que podem tornar a vida mais agradável, tá? Mas eu vejo que é um grupo de pessoas que veio ou está ainda num processo de isolamento e introspecção bastante grande, e agora, como o tema da leitura é o que está prestes a mudar, é vocês saírem da caverna, tá? É saírem do isolamento e irem para a vida novamente, se permitirem interagir, se permitirem se interagir ficou estranho, se permitirem interagir com as pessoas, tá? Sabe uma energia que tem aqui? É tipo, pra quê? Por quê? Estou tão bem sozinho, não vale a pena, tem coisas que é melhor ficar quieto. É uma energia assim, mas não. A mensagem da espiritualidade é
aceita o meio termo, aceita que vocês estão num processo de transição, que vocês viveram lá a noite escura da alma, viveram um processo de recolhimento, de curar, de lamber umas feridas, mas que a vida não é só isso, que agora vocês têm que fazer esse movimento, têm que ir pro lado colorido, têm que ir pra vida. Talvez até compartilhar tudo que vocês aprenderam nesse momento de isolamento. Que mania de isolação, gente. É que é isolation aqui, né? Então, por isso que acaba vindo. Vamos entender, e olha só, tá engasgando. Eu acho que vocês estão tendo bastante dificuldade de se comunicar justamente com as pessoas por causa desse longo processo de ficar sozinho e de desconfiança nas relações. Vamos entender com o tarô de onde é que vocês vieram, o passado de vocês. Carta dos amantes, vieram de escolhas, né? De parcerias. A carta do louco. De novo, que eu embaralhei, mas veio de novo o nosso cavaleiro de copas. Olha, gente, recentemente vocês podem, inclusive, ter conhecido uma pessoa bem importante na vida de vocês, uma pessoa que tem essa afinidade, e vocês decidiram, então, fazer esse movimento de se permitir se conhecer e permitir conhecer a pessoa, tá? Algumas pessoas que eu estou conversando podem estar apaixonadas, mas estar com algum tipo de receio de se entregar, de se envolver, porque ficou muito tempo sem se relacionar, né? Ficou muito tempo e teve um grande processo de cura. E deixa eu entender agora o presente de vocês. 9 de copas. Olha, gente, tudo pra dar certo, tudo pra ser muito bom, mais leve, mais feliz. É a carta dos desejos atendidos, não dá pra falar. Ah, Jesus, o 5 de copas, que é uma energia oposta, mas já vamos clarificar. O carro, ok, entendi. Aqui, ó, temos novamente o lado luz e o lado luz e o lado sombra representados aqui nessa carta, sobre as escolhas que a gente tem que fazer. E essa dualidade é claramente expressa nesse momento presente. Então, o que eu vejo? É que é uma escolha que vocês estão experienciando agora, tendo a possibilidade de permanecer no isolamento, de permanecer sozinho, de escolher não se relacionar ou se abrir para isso e ter uma grande satisfação emocional, se surpreender positivamente com esses encontros, com essa nova pessoa que vocês conheceram ou essa nova parceria, tá? Aqui tá bem pro romântico, não tem como negar. Mas é como se no atual vocês tivessem a clareza do, ok, eu vou continuar vivendo aqui os meus medos, por isso que é bem essa transição, olha que interessante. Seria o contrário aqui, peraí, seria assim. Ó, que a gente sai do 5 de copas, essa parte nebulosa, turva, mais difícil, e vai para a parte colorida, da satisfação dos desejos. Muitos estão tendo essa clareza de que estão nessa transição, mas tem o poder de escolha, sabe? Tem o poder de escolha. Essa carta, em essência, ela fala do livre-arbítrio. Aqui tá super representado como um casal romântico, mas é o quê? São escolhas feitas pelo coração, escolhas feitas pela essência e não por outros interesses. Então, vocês estão bem nesse momento. E aí, tá na mão de vocês, né? E o que é o incentivo aqui da espiritualidade? Tá tudo bem se relacionar. Se permite se relacionar, se permite ser vulnerável. Escolha dessa vez mais a tua realização emocional, a tua felicidade, ao invés de escolher não confiar, não se relacionar, ter medo, pode ter muito medo de pessoas, pode ter uma energia de carência, de tristeza. Vocês têm que literalmente, quando tá essa energia mais densa, literalmente se movimentar fisicamente, tá?
causa dessa sobrecarga emocional. Por isso também vem a carta do carro. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. O fazer exercício, transmutar, porque isso é uma energia muito, dos 5 de copas, é uma energia bastante densa, bastante pesada, ela gera esse cansaço, é como se vocês estivessem alimentando essa energia negativa e isso estivesse drenando tudo, por isso que eu digo da escolha. O próprio exercício físico vai ajudar a transmutar essa energia e a liberar esse peso emocional. Para que vocês consigam, então, estar tomando as rédeas e se movimentando, que aqui é um arcano maior, né? Então, com mais velocidade, precisão, entusiasmo, determinação. Essa carta, ela é de determinação. Isso no futuro de vocês, tá, gente? Então, não se deixem paralisar pelos medos, pelo passado, pelo eu me viro e me basto completamente sozinho. Porque feliz ou infelizmente não é dessa maneira, tá? E o convite é, ok, se no primeiro momento não tô vendo pessoas tão incríveis aqui do meu lado e tal, reforça aqui, ó, que vocês têm amigos presenciais, vamos dizer assim, mas tem uma grande proteção espiritual, tá? Que nesse movimento de transição, se vocês olharem ao redor de vocês e se perceberem sozinhos fisicamente, vocês estão tendo um respaldo espiritual também, tá? Para chegarem às pessoas que têm afinidade com vocês. E não sei se vocês estão com dificuldade de comunicar realmente, né? De como eu me relaciono a partir de agora, como eu deixo aproximar, porque eu sinto muito preso assim, ó, no laríngeo. Vamos lá para o futuro próximo. O Rei de Ouros, seja o que for aqui essa situação, uma pessoa, um trabalho, né, ela tende a ter bases sólidas, bases firmes e se prolongar por um tempo significativo, tá? Então, é um projeto ou uma pessoa com muito potencial de ser algo sólido a longo prazo, que vai gerar grandes frutos e, por exemplo, se é um crush, pode ser casamento, tá? Se é um estágio que tu começou, é um jovem aprendiz, sei lá, pode ser promovido, pode ser contratado e depois promovido para uma gerência, enfim, né? Adaptem à realidade de vocês. Olha só, vem o arcano maior da justiça, por isso que fala tanto da importância do livre-arbítrio. Ok, vocês estão nesse meio, né? No meio do caminho. O que vocês escolhem? Vocês preferem fazer esse movimento e ter acesso a essa parte mais colorida da vida? Se assim vocês escolherem, é isso que vocês terão, tá? É meio que uma carta, nesse caso aqui, de ação e reação, também a partir das escolhas de vocês. Escolhi ser feliz, escolhi investir nisso, vai funcionar. Eu vou receber de uma maneira justa o que eu tô, da mesma forma que eu tô oferecendo, eu vou receber igual. Da mesma forma que eu estou trabalhando, eu vou ter a mesma recompensa, tá? Até porque virou aqui, Jesus, deixa eu ver. O Hierofante, eu consegui ver também a carta do 8 de ouros, caso seja trabalho. Vamos lá, gente. Começamos então com o Rei, a Justiça e o Hierofante. Lembra que eu falei, se é um crush, tem muita possibilidade de casamento? Com certeza, tá? Com certeza, porque veio 2 cartas reforçando isso, de um compromisso sério, longo e duradouro. Se é um trabalho, gente, vocês começam lá como aprendiz, vocês se tornam professores. Vocês têm um patamar de evolução, como é que eu vou dizer? Um potencial de chegar muito longe com esse projeto iniciado. Então, apesar do medo, apesar das circunstâncias e das dificuldades, porque não é uma energia fácil aqui, quando a gente viu no atual, se permitam sair dessa vibração. Se permitam sair dessa vibração negativa e olhar. Cara, aqui é muito uma questão de ponto de vista. Eu vou olhar para o que me falta
do que eu ainda não tenho, ou em tudo que pode ser bom, como isso pode ser bom, o quanto esse trabalho pode ser satisfatório, quanto pode me gerar dinheiro, quanto pode me gerar prazer ao trabalhar, ou quanto esse relacionamento com essa pessoa pode ser muito bom. Claro que vão ter medos, vão ter inseguranças, é natural, mas é como se... Ei, esquece isso aí, vale a pena. Vale a pena, apesar das aparentes dificuldades, que é muito mais difícil, nocivo e trabalhoso e penoso o se manter isolado, né? O se manter preso. Como essa carta fala das sementes estelares, ela também fala dessa questão assim, ó, que essas almas mais sensíveis, enfim, elas tendem a também andar, se conectar muito mais com o lado espiritual, às vezes, do que na matéria. Então, pode ser mais cômodo ou uma espécie de zona de conforto se manter isolado com seus próprios estudos, com sua própria casa, e não se permitir relacionar, tá? É como se vocês já estão... vocês já se bastam, já estão muito bem felizes, né, sozinhos, mas a vida não é só isso, e agora a gente é convidado a se relacionar para expandir esse nosso aprendizado. Eu vou pegar agora um arquétipo dos animais para nos auxiliar nesse processo, que pode ajudar vocês aqui, quem se identificou com esse montinho 2. Caiu já aqui a carta do papagaio, que ele fala cuidado com as suas palavras. Lembra que eu falei que não ia, que estava esquisito? Por quê? Gente, talvez tenha uma energia um tanto pessimista, de decepção de relacionamentos passados. Cuidado com o que vocês verbalizam, que pode ser difícil, que é difícil, que é muito trabalhoso, que a pessoa não é confiável, que ninguém mais presta, que ninguém mais quer um relacionamento, porque tem uma energia de relacionamento afetivo, porque a palavra tem poder, tá? A palavra tem muito poder, então o alerta é com vocês assim, ó. Escolham as palavras de vocês, que sejam palavras positivas e que não se distraiam verbalizando palavras negativas, palavras que podem gerar algum tipo de problema. Tenham plena consciência do uso da palavra de vocês, tá? Ela pode manifestar muitas bênçãos, assim como pode manifestar algumas limitações e problemas que vocês ainda não olharam, tá? Por que eu digo isso? Quando tá nessa vibração mais densa, lembra que a gente tá na passagem, né? Então, cuidar aqui quando a gente tá nessa densidade, para não verbalizar e manifestar mais densidade. E sim, um lado otimista, um lado mais feliz, mais esperançoso, que pode funcionar, e eu vou trabalhar para isso. Certo, gente? Espero que tenha gostado, que tenha trazido uma luz, um auxílio de alguma forma, ou no mínimo um entretenimento. Tô muito feliz de estar voltando pro canal. Se vocês quiserem continuar comigo, tem o próximo montinho, senão eu vejo vocês nas próximas leituras. Obrigada, beijo. Bem-vindos, grupinho número 3, quem se conectou aqui com a terceira opção, com a bolacha da praia, do mar, enfim, é bem legal. Vamos lá para a nossa pré-tiragem, o que eu já tinha, as 4 cartinhas primeiras que eu já tinha tirado aqui, tá? Esta carta fala de aterramento, ela fala sobre aprender a ser humano, já vou explicar. É estar no mundo sem ser do mundo. Na sequência, a gente tem a carta do descanso, do oráculo de Delfos, seguido da carta da coroação. Aí, da sabedoria do oráculo, a gente tem aqui essa carta de um superpoder espiritual, tem uma abertura aqui do terceiro chakra. Vamos lá, o que tudo isso aqui quer dizer, tá? O que é... Me lembrei muito com essa carta, que é do oráculo das sementes estelares, né? Mas me lembrei muito dos ensinamentos do Hélio Couto, que ele fala isso, estar no mundo sem ser do mundo. O que isso significa? É a gente, por exemplo, conseguir
se relacionar com as pessoas, identificar os defeitos, identificar alguns comportamentos que nós discordamos, conseguir vivenciar igual, tá? E não agir igual aquela pessoa que tu considera que o comportamento seja inadequado, errado, enfim. A gente tem olhos de ver a maldade do mundo, tem olhos de ver os níveis diferentes de consciência aos quais a gente é, de certa forma, obrigado a interagir com níveis de consciências diferentes e não se identificar, não se contaminar, preservar a sua própria essência. Mas, além disso, nesse caso do aterramento, é aquela tendência que as sementes estelares ou quem se conecta muito com a espiritualidade, em algum momento vai tender a ficar mais do lado de lá do que do lado de cá, né? O que pode ser muitas vezes uma fuga, né? Eu só consumo infoprodutos, produtos, conteúdos espirituais e eu esqueço do meu corpo físico. Eu esqueço de cuidar da minha alimentação, do meu exercício, de tomar água, de aterrar, tá? Então, aqui vem muito de atenção para o próprio corpo físico, que vem bem forte isso para mim, tá? Desse aterramento, do contato com a natureza, do entender que é possível estar no mundo com a sua essência e poder vivenciar isso através das escolhas, não se identificar com o que a gente acha errado, digamos assim, do mundo, tá? Mas também tem uma coisa assim, ó, eu vejo então pessoas realmente preocupadas com essa questão da evolução espiritual, do evoluir, do progredir, né? Eu me conectei com a espiritualidade, eu sei onde eu quero chegar, eu quero me tornar um ser humano melhor, mas eu tenho que fazer isso na matéria, eu tenho que fazer aqui na 3D e fazer isso através dos meus relacionamentos, do meu trabalho, enfim. E aí eu tô me conectando com pessoas que têm essa consciência e que estão fazendo um movimento muito intenso, tá? De vou fazer acontecer. Ao contrário de um grupinho que eu não vou dar spoiler, mas que tinha uma energia de mais procrastinação e de não agir. Aqui o convite é oposto. Reconheça todo o esforço que você fez até agora, do início do teu despertar de consciência até o momento que tu se encontra agora. Reconheça todo o esforço, o quanto tu andou, o quanto tu cresceu e se permita descansar, né? Se conectar com os seus, com pessoas de confiança e também se conectar com a espiritualidade. E eu vejo uma necessidade de restauração do corpo físico. Uma pessoa aqui, eu tô falando com pessoas que estão correndo muito atrás dos seus objetivos e trabalhando incessantemente, e o convite aqui é que vocês se permitam descansar, que descansar não é estar parado, que descansar não é estar perdendo tempo, que tudo bem descansar, que é necessário para ser, porque somos humanos, né, para ser humano. Então, uma espécie de limpeza, de restauração, de se permitir entender a condição que às vezes a nossa mente tem muitos planos, projetos que quer fazer acontecer, mas a gente tem a limitação do corpo físico e tem que cuidar para isso, que o se permitir ter esse descanso não vai ser uma perda de tempo, muito pelo contrário, é uma necessidade para que vocês consigam estar mais saudáveis também, para receber o triunfo aqui, a coroação. O que isso tá me falando? Isso me fala de mérito espiritual, mérito moral, de vocês vêm de uma caminhada, de uma construção muito significativa, um trabalho interno muito grande, um trabalho de se melhorar, de se responsabilizar, e entraram nesse pique aí muito intenso disso, mas lembrem-se, vocês precisam descansar também, tá? Então é meio que como se fosse assim, ó, relaxa que o que é teu está garantido, vai chegar, e tudo bem se tu descansar, que isso não vai prejudicar, muito pelo contrário, isso vai te preparar fisicamente para tu receber as benesses, as bênçãos da vida, sejam elas um reconhecimento profissional, um reconhecimento dentro de um relacionamento do seu valor,
da tua personalidade, enfim, do que tu tem a oferecer num relacionamento, mas nesse caso aqui, como essa obra de arte, ela fala da coração do Homero, do poeta, eu vejo muito um reconhecimento profissional, que vocês têm que estar fortes e saudáveis, bem, para receber e ser capaz de usufruir esse presente que o universo gostaria de entregar para vocês, que vocês estão num momento de desbloqueio também, de elevação, de vibração e de desbloqueio de algumas habilidades psíquicas, espirituais, mentais, mas eu vejo muito mais psíquico porque tá aqui na abertura do terceiro olho. Então muitas pessoas podem estar desenvolvendo o dom da clareaudiência, da clarividência, aumentar essa percepção, né, de percepção da realidade, tá? Então vocês podem estar recebendo muitos downloads, muitas informações, e o corpo precisa se adaptar com essa frequência para receber, e precisa de descanso, precisa de respiro, de paz, de contato com a natureza e com os seus, tá? É uma coisa muito de confiança. Tá tudo bem, eu posso me permitir ter um descanso porque eu não vou estar perdendo tempo. Vamos ver aqui. Vamos ver agora aqui com o tarô o passado de vocês, onde é que vocês estão vindo. Estão vindo... veio embaixo, ó. Veio as duas aqui. Temos uma progressão. Mas quem caiu antes foi a carta 2 de espadas. No passado recente, vocês se depararam com uma situação, vocês finalmente encararam uma verdade, uma situação que era muito difícil para vocês olharem, tá? Vocês escolheram uma situação que vocês vinham há muito tempo empurrando com a barriga, que vocês se negavam a olhar para aquela ferida que doía, para aquela situação que incomodava, e seguiam. Tá? Então vocês se permitiram, eu vou olhar, eu vou encarar, eu vou decidir, eu vou tirar essa pedra do meu sapato, eu vou olhar pro meu sapato, vou ver que tem uma pedra, e agora finalmente eu vou tirar ela, tá? Para que ela facilite, que meu andar seja mais suave. Então é um momento de verdade, tá? Uma verdade que ficou na vida de vocês ali escondidinha por um bom tempo, e vocês finalmente escolheram ver a realidade como ela é, tá? Que parece óbvio, né? Não, não é. A gente nega muito a nossa realidade, a gente tem inúmeras fugas para estar fazendo, para não enxergar o que de fato está acontecendo na vida, as responsabilidades que a gente tem que tomar. E eu vi que vocês tiveram, então, essa clareza e tomaram. Eu entendi, então, o que eu tenho que fazer? E aí vocês começaram a agir muito, né? Então, como essa decisão demorou um tempo para ser vista, é como se vocês quisessem recuperar também o tempo perdido. Deixa eu pegar mais uma aqui. Caiu aqui o 6 de espadas, né, do momento que vocês vinham, assim, do passado recente. Foi um momento que, quando vocês entenderam, vocês conseguiram respirar um pouco mais aliviados, do tipo, ok, eu vi a realidade, a verdade dessa situação, a verdade da minha vida, como que tá meu financeiro, como que tá minha vida amorosa, como que tá os meus relacionamentos comerciais, de parceria. E agora eu entendi toda a verdade e eu posso respirar aliviado. Essa carta é quando a gente sai de um mar revolto para águas mais tranquilas. É uma carta de tranquilidade, de respiro, de resgate. Eu cheguei, agora eu posso descansar, né? Que é essa energia que veio aqui. Então vamos ver o momento presente de vocês. Já que vocês recentemente encararam, resolveram tirar a venda dos olhos. Bebam água. Ai, caiu. Do momento presente. Ai, que maravilhoso, o 9 de ouros. Olha só, depois que vocês começam a aceitar o 8 de ouros, mais uma, e a temperança. Então, gente, no momento atual, realmente vocês
reconheceram o próprio valor de vocês, inclusive. Reconheceram tudo que vocês têm de bom, do alto valor. Pode ter aqui uma questão de aparência, de eu vou olhar mais pra mim, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais saudável, eu tô bem. Eu desejei desde pequenas coisas a grandes e eu consegui manifestar. As coisas estão acontecendo, eu enxergo, eu quero aquela, sei lá, uma coisa simples, eu quero aquela vaga num curso e aí surgiu uma possibilidade. Eu pensei em comprar um tênis novo e aquele mesmo tênis entrou em promoção. São exemplos bem simples para vocês entenderem a energia. É quando a gente assume essa questão de valor pessoal, de autoestima e começa a manifestar de acordo com essa vibração, tá? E aí, aquela coisa, né? Trabalho árduo, diário, um dia de cada vez, né? Aperfeiçoando tudo e tentando equilibrar essas áreas da vida. Esse tirar a venda dos olhos que vocês tiveram, ele proporcionou e está proporcionando um intenso momento de cura emocional para vocês, tá? Por isso que talvez vocês, se alinhando com essa nova vibração, que é muito positiva, vocês tenham começado a se mover e entrado num ritmo bastante intenso, né? Até de uma certa forma automática, esquecendo que vocês precisam se permitir relaxar e também deixar que o universo faça a parte dele. Vocês não têm... vocês têm responsabilidade, mas não toda a responsabilidade, né? Vocês dão o passo, o universo coloca a situação, dá o passo, o universo coloca o chão. Confiar que vão acontecer os encontros certos, as ajudas, tudo, que vocês podem descansar e respirar e se permitir ter esse momento para o corpo, né? Aprender a ser humano, de novo, né? As sementes estelares vêm muito, tem muito aquela coisa do saudades de casa, eu não me identifico, eu não sou desse lugar, porque as almas, as sementes estelares, elas têm um nível de empatia muito grande, elas têm uma sensibilidade diferente e às vezes é difícil se adaptar com a realidade atual, né? Então, a gente pode estar em dois polos, né? Ou muito na matéria, ou muito no espiritual, ou muito na matéria. Então, aqui é bem uma energia de se reequilibrar, por isso do descanso. Vamos ver o futuro próximo de vocês, mas tá muito boa a energia, como se vocês já tivessem feito um limpezão, assim, né? Ó, a energia do futuro é a carta do diabo. Aqui, eu acredito que a gente esteja falando muito de aspectos profissionais. A carta do 4 de espadas, que é uma carta de cura também, nesse contexto. E a última aqui. A carta do trabalho em equipe, na carta do 3 de ouros. Vamos lá, então, gente. Lembra que eu falei lá no início, na pré-tiragem, que eu vi a coroação de Homero aqui, que pode ser um momento de reconhecimento profissional? Eu tenho uma possibilidade de desempenhar um bom trabalho e aqui pode ter fama, reconhecimento, promoção, passei num curso, passei num vestibular, enfim, adaptem a energia para a vida de vocês. A questão é que o futuro próximo, vocês fazendo esse movimento e mais do que o movimento, fazendo essa pausa, tem muita prosperidade, tem muito ganho financeiro, muito magnetismo, muita gana para fazer. Tem muita energia de ação, de fazer, de conquistar, uma energia yang, tá? Que só é proporcionada por esse momento de recolhimento de vocês, de cura, de lamber as feridas, né, aqui. De entender que passar limpo algumas situações da vida e soltar o que não precisa e para conseguir dar os próximos passos. Talvez em algum momento vocês não tiveram pessoas que pudessem confiar, mas a partir do momento que vocês se propõem a fazer essa cura, vocês se abrem para parcerias mais equilibradas, recíprocas e com conhecimentos complementares que podem ajudar nesse processo profissional, tá? Então aqui é uma das mais, foi a leitura mais simples das três, porque vocês já estão com a lição de casa, assim, bem adiantada, bem legal. Você só tem que lembrar
que existe o tempo de cada situação e que vocês precisam se aterrar e cuidar do próprio corpo físico e se permitir descansar. Tem muita gente que tem dificuldade de se permitir, que tem que estar sempre correndo, sempre fazendo. Só que às vezes o que a gente precisa é não fazer. É dar esse tempo, porque o corpo é inteligente por si só. Ele vai te sinalizar que ele precisa de um descanso, que ele precisa de mais sono, que ele precisa de mais água, que ele precisa de mais diversão, por que não, né? Então, observar o que o corpo está querendo comunicar e que tipo de descanso é o necessário para que vocês sejam capazes de receber todos os méritos e as bênçãos, enfim, que vocês são de fato merecedores de tudo que vocês já construíram até então nessa jornada. Vou pegar um arquétipo animal para auxiliar vocês nesse processo, mas assim, a energia tá bem mais leve, bem, eu digo em relação aos demais, né? É uma coisa de, eu já tô bem encaminhado, né? Tô no meio do processo. A carta do Vulture, como é que fala isso? É urubu? Acho que é urubu. Essa carta fala de um bichinho querido que sofre muito preconceito na natureza, porque tem o seu valor lá, o urubu também, no sentido assim, ó, aqui ele fala que nada é perdido, que nada é desperdiçado. Então, assim, isso também fala de aproveitar as oportunidades que estão disponíveis, não julgar num primeiro momento, porque como é que eu vou explicar isso? O urubu é um reciclador, né? Mas como ele faz o trabalho sujo, digamos assim, tem esse preconceito. Eu acho que vem muito assim. Me veio a expressão do fazer dos limões que a vida te dá, limonadas, tá? Então, não julgar o livro pela capa, entender que algumas situações são apresentadas na tua vida, elas têm um motivo de ser, por mais que, não era exatamente isso que eu precisava nesse momento, tá, mas como é que eu posso usar isso que a vida me deu? Ela me deu essa oportunidade de eu estar fazendo esse curso, de eu estar tendo esse hobby, não era o que eu queria exatamente, mas como que eu aproveito esse ensinamento, essa oportunidade, se permitir mudar o ponto de vista. E eu acho que é muito aqui uma energia também de poder receber e não apenas correr atrás. Eu diria assim que quem se conectou com esse montinho se favorece de se conectar muito mais com uma energia yin, uma energia feminina, de atrair o que se quer, do que aquela ânsia yang e aquela atividade intensa do masculino de correr atrás. Vocês já correram bastante, descansem. Elevem a vibração e se preparem para receber. Gente, é isso. Espero que tenham gostado da leitura. Convido vocês a se inscreverem no canal, quem não é inscrito, deixar o like, que ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo. Conversem comigo aqui nos comentários, da onde que vocês estão falando, da onde que vocês estão recebendo essa mensagem. E é um prazer estar voltando aqui a fazer vídeo para vocês. Espero vocês nas próximas leituras. Um beijo, até mais.